Carlos Eduardo e o carro elétrico. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Você sabe como é que funciona um carro elétrico? Você sabe a diferença para um híbrido? O que é um híbrido plug-in? E ainda, você sabe como é que funciona um carro com célula a combustível? Hoje a gente vai falar sobre as baterias, os carregadores e essas novas tecnologias que envolvem o carro elétrico. Então, o que é um carro elétrico? O carro elétrico é um veículo automotor, como o carro que a gente conhece, convencional, com quatro rodas, feito para transportar pessoas e cargas. Mas o que é um carro elétrico, um puramente elétrico? Ele é formado por uma bateria, um motor elétrico e um carregador. Essa bateria ela é responsável por transformar a reação química, por reação química ela transforma essa energia em energia elétrica e armazena nessa bateria. Essa energia elétrica que foi gerada, ela vai para o motor elétrico. E o motor elétrico, quando recebe essa energia elétrica, ela transforma essa energia em energia mecânica, que é a energia responsável por tirar o carro do lugar, por fazer o carro se locomover. Ele também tem um conector que vai, ou um carregador semi-fast, ou um rápido, ou até um ultra rápido que já existem hoje. A gente vai falar mais para frente também. E na vida real, como funciona o carro elétrico? Bom, esse é um exemplo da Volkswagen, o chassi novo deles, a plataforma elétrica deles. Eles vão lançar a nova série, toda compartilhando esse chassi, que é o ID3, o ID4, o SUV, até um sedã de luxo. E vocês podem ver que a bateria fica toda no assoalho do veículo, isso ajuda muito no centro de gravidade e para a estabilidade do carro. Nesse caso da Volkswagen, da plataforma nova, o motor elétrico está no eixo traseiro, e isso se assemelha até a um Fusca, como quem conhece bem, o Fusca tem a tração traseira, e o conector do padrão europeu para carregamento das baterias. Esse veículo elétrico é um veículo puramente elétrico a bateria, então é um VEB, que é chamado, ou VE, como todo mundo fala, veículo elétrico. E um híbrido, como funciona? Bom, um veículo híbrido ele é a junção entre a tecnologia convencional que a gente conhece hoje com a tecnologia dos veículos elétricos que eu acabei de apresentar. Como que funciona essa tecnologia convencional, que a gente chama de combustão interna, ou motor a gasolina, motor a álcool, etanol ou flex? Esses motores eles transformam a energia que vem da gasolina ou do etanol por meio da compressão e da explosão, transforma essa energia térmica em energia mecânica, fazendo os pistões girar, o virabrequim, etc. E isso faz com que as rodas girem. É pela explosão do combustível com o ar. E a eficiência desses motores é muito baixa, né? A gente conhece, em torno de 20, 30% no máximo de eficiência. Os motores, os veículos híbridos têm junto a isso uma bateria e um motor elétrico para funcionar, seja em série, seja em paralelo. A gente vai mostrar isso também em vídeos mais para frente. Esses veículos funcionam dessa forma, onde o sistema elétrico auxilia o sistema combustão, fazendo com que o carro tenha mais potência e consuma menos combustível. Então tem uma eficiência maior. O método de recarga dessas baterias, como vocês podem ver aqui no exemplo da Toyota, é via regeneração de energia. Seja por recuperação de energia de algum sistema do carro, seja pelo sistema de frenagem regenerativa, que foi inventado na Fórmula 1, pelo sistema KERS, que recupera energia que está sendo gasta e jogada no meio ambiente para uma energia elétrica. Esses carros podem funcionar de forma conjunta, seja ou só com a combustão ligada, ou só com o elétrico ligado, ou conjunto. Nesse caso da Toyota, a gente pode ver que tem o conjunto tanque de gasolina e motor a combustão, e também o conjunto bateria com motor elétrico. Esse carro não tem um carregador, que é a diferença entre um veículo elétrico híbrido e o próximo carro, que é o veículo elétrico híbrido plug-in. Plug-in é um termo que quer dizer ligar na tomada. Grosso modo é isso daí. Um carro híbrido plug-in, ele tem as mesmas configurações do híbrido que a gente acabou de ver, com a adição de um conector. A parte boa desses carros é que eles são mais eficientes, digamos assim, porque
Os bancos de bateria são feitos para trajetos curtos e normalmente atendem o dia a dia das pessoas. Então, para uma pessoa que tem um trajeto de 20, 30 quilômetros até o trabalho, vai rodar 40, 60 quilômetros por dia e de volta. Um carro desses teria autonomia para você rodar só no elétrico dentro da cidade e deixar carregando em casa. Essa é a melhor forma de eficiência, porque o híbrido que não é plug-in, ele precisa do motor a combustão para carregar as baterias. Então, se eu usar ele só no elétrico, vai chegar um momento que vai gastar toda a bateria, ele vai funcionar só no combustão até carregar de novo minhas baterias e ele poder funcionar como híbrido novamente. Então, essa é a diferença basicamente entre o híbrido e o híbrido plug-in. Aqui a gente pode ver um exemplo de um veículo híbrido plug-in com uma plataforma da BMW. Nesse caso, a gente vê os dois conjuntos do tanque de combustível com o motor a combustão, a bateria com o motor elétrico, mas nesse caso tem um conector para que as baterias possam ser carregadas externamente, sem precisar do motor a combustão nem da regeneração, seja por freio, seja por outro método. E um carro de célula combustível, como que ele funciona? Bom, nesse exemplo a gente pode ver um projeto da Audi que tem uma plataforma híbrida elétrica de célula a combustível. E o que é isso? Bom, no lugar da bateria existe um sistema formado pelo armazenamento de hidrogênio, do H2, e da célula a combustível. O hidrogênio, quando vai para a célula a combustível, sofre uma reação química com o oxigênio da atmosfera, com o hidrogênio, e isso é transformado em água que vai sair pelo escapamento. E essa reação da célula a combustível cria energia. E essa energia vai para o motor elétrico, que transforma a energia elétrica em energia mecânica e faz o carro se movimentar. Então, nesse exemplo, o carro não precisa das baterias. Ele transforma a energia na hora, pegando o hidrogênio, fazendo essa reação e transformando em energia. Já existem projetos de hidrogênio, que vou mostrar um pouco mais para frente, que você vai abastecer o carro diretamente com hidrogênio e o carro vai fazer toda essa transformação dentro dele. Nessa tabela vocês podem ver um comparativo fácil dos veículos que a gente tem no mercado aqui no Brasil para mostrar a característica de cada um. No caso dos veículos convencionais, eu usei o líder de mercado hoje, que é o Onix. Ele funciona com combustão interna, ou seja, ele transforma a gasolina ou o etanol em energia mecânica por meio da explosão do combustível com o ar, etc. Ele é poluente, a gente sabe. O CO2 que sai do escapamento, CO, o monóxido de óxido de carbono, né, ou seja, tudo isso polui o meio ambiente e acabam acarretando no efeito estufa, no aquecimento global. Os carros híbridos, os não plug-ins, os veículos elétricos híbridos, como o Corolla, por exemplo, que foi lançado no final do ano passado, é um exemplo puro. O Corolla, o Prius, eles não têm a possibilidade de ser carregados na tomada e eles fazem a regeneração da energia do sistema mecânico para criar mais energia elétrica. Esses carros são bem menos poluentes do que os convencionais, porque eles já têm o auxílio da bateria do motor elétrico para aumentar a potência e eficiência. Ele polui menos. Aí a gente tem um outro lançamento também do ano passado, que é o Golf GTE. Ele é um híbrido plug-in, ele alia um motor a combustão com um conjunto bateria e motor elétrico. E ele tem a diferença que ele pode ser ligado na tomada. O Golf tem uma autonomia, usando ele só no sistema elétrico, que atende a 90% das pessoas no dia a dia. Então isso faz com que ele polua menos do que um Corolla, por exemplo, pela possibilidade de ser carregado todo dia e ser usado só no modo elétrico. E por último, um exemplo de um veículo puramente elétrico, um Renault Zoe, poderia ser um Nissan Leaf, poderia ser um Bolt, por exemplo. O Zoe é o líder, foi o líder de mercado durante muito tempo no Brasil. Ele tem um banco de baterias no assoalho, motor elétrico na parte da frente, e ele não polui nada, ele não emite nada de poluente, a energia que é gerada na bateria é totalmente convertida em mecânica e não gera poluente nenhum. Então por isso que ele é zero poluente. Numa outra ocasião, em outro vídeo, a gente vai falar sobre a cadeia produtiva e todo o modo de operação dos carros, a combustão e os elétricos, para comparar, desde a mineração até o final da vida dele, qual que polui mais.
Mas mesmo assim o elétrico, na nossa situação do Brasil, ele é infinitamente menos poluente e com certeza a melhor solução. Bom, vamos lá. Agora falando sobre sistemas de armazenamento. O que são as baterias? As baterias são, como eu falei agora há pouco, responsáveis por fazer uma geração química que transforma, que essa geração química gera energia elétrica. As baterias armazenam essa energia para serem usadas on demand que falam, né, que a gente fala, que é sob demanda, toda vez que a gente precisa. Nessa foto a gente pode ver um comparativo das baterias que eram usadas nos primeiros veículos elétricos nos anos 1900 com uma bateria moderna hoje. As baterias antigas elas eram feitas de células galvânicas em série, ou seja, a pilha elétrica que a gente conhece. Eram pilhas grandes ligadas em série para alimentar os primeiros veículos elétricos. Nos anos 80, as tecnologias e as pesquisas mudaram bastante e aí foram quando inventaram a bateria de íons de lítio. Essa bateria faz uma reação química de outra forma, ela tem várias melhorias que não tem o efeito memória, ela não perde eficiência durante a vida dela como a pilha perde, enfim, uma série de vantagens. E esse desenvolvimento das baterias de íons de lítio que permitiu com que a gente tivesse hoje esses celulares que a gente tem com essa capacidade de processamento e armazenamento, com as baterias super finas e leves, o desenvolvimento dos próprios carros elétricos. E mesmo assim, isso vem mudando muito ao longo do tempo. Vocês podem lembrar dos primeiros celulares que a bateria não durava 15 minutos em modo conversa. Para vocês terem uma ideia, um comparativo, em 2015, um Nissan Leaf, ele vinha de fábrica com um banco de baterias com 22 kW de potência. Isso dava uma autonomia para o carro de 135 km. Em 2019, ou seja, só 4 anos depois, o banco de baterias no mesmo espaço agora tem 62 kW de potência, contra 22 em 2015. E agora a autonomia estimada é de 384 km. Então vocês podem ver que em 4 anos a tecnologia já avançou muito. Um outro exemplo é o BMW 3, que é um Extend Range. Do modelo de 2015 para o modelo de hoje, a autonomia dele já foi aumentada em mais de 160 km. Então isso está evoluindo muito e é uma das grandes áreas de pesquisa no mercado hoje. Vamos falar também sobre carregadores. O que são os carregadores? São os dispositivos responsáveis por carregar as baterias. Os carregadores também existiam nos anos 1900. Essa foto é para vocês terem uma ideia de um carregador residencial de 1910. Vocês poderiam ter em casa. A lâmpada tinha sido inventada 20, 30 anos antes, então a energia elétrica era uma coisa ainda muito recente. Então a infraestrutura pública era quase nula. Quem tinha um carro elétrico tinha que comprar um carregador para ter em casa. Esses carregadores demoravam 6, 8 horas para carregar aquelas pilhas que tinham pouquíssima potência. Aquelas baterias dos carros dos anos 1900, como dessa foto, acho que eles nem tirariam um carro moderno do lugar. Não teria nem força, acho que nem para alimentar os sistemas auxiliares. Os carregadores de hoje em dia, eles são muito mais modernos. A gente tem um exemplo aqui desses 3 modelos. O pequeno é um carregador residencial, um carregador de parede, nesse caso ele está num totem, mas é um carregador equivalente àquele que a gente viu na foto de 1910. Só que com mais de 10 vezes a potência, ele carrega um Zoe, por exemplo, em 6 a 8 horas em casa, se ele tiver quase sem bateria. Para quem usa no dia a dia, essa carga vai ser pouca todo dia, então o consumo vai ser ridículo. O do meio e o da ponta, lá os maiores, eles são carregadores fast charge ou ultra rápidos. Eles já funcionam em corrente contínua, eles têm uma alimentação da energia elétrica como se fosse um nível industrial. Precisa de 380 volts e uma preparação toda específica para eles, mas eles são capazes de carregar esses carros elétricos comuns em até 30 minutos.
É uma diferença muito grande de potência, de capacidade, de carga, uma coisa assim absurda. O que isso está mudando e o que essa tecnologia ainda vai melhorar. Falando em carregadores, quem tem a rede mais moderna do mundo em carregadores é a Tesla. Eles possuem um serviço próprio que se chama Tesla Supercharger. Eles têm 1.900 estações espalhadas pelos Estados Unidos, Europa e Ásia, com mais de 16 mil carregadores ultra rápidos. Os carros da Tesla carregam 80% da bateria em 10 a 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Os carros da Tesla são os que têm as baterias mais avançadas hoje, com a maior autonomia, com a maior potência. Os carros são esportivos, como por exemplo o Model S, e mesmo assim carregam rápido e têm uma vida útil muito boa. E o que vem, falando em Tesla, né? O que vem pelo futuro? O que vai acontecer nos próximos anos? Como eu falei dos carros de célula combustível, muitas pesquisas nessa área estão acontecendo. Os carros a hidrogênio são uma realidade já. Por exemplo, essa startup francesa, o nome dela é Hype, eles têm um projeto de transformar a frota de táxi de Paris em carros híbridos a hidrogênio, híbridos elétricos híbridos a hidrogênio. Eles já têm mais de 100 carros em funcionamento e o projeto deles é que até o final de 2020, 600 carros estejam rodando pela capital francesa. Essa foto vocês podem ver um carro sendo abastecido por hidrogênio, num método similar ao carregamento elétrico, é um plug de energia elétrica, ou também o carregamento convencional, né? Posto de gasolina e a bomba de combustível. Outra startup que também está vindo com um projeto bem inovador é a chamada REE, R-E-E. Eles criaram essa plataforma elétrica, ela é plana e modular. Como é que eles fizeram isso? Essa plataforma é inovadora, porque eles têm 67% mais espaço, com 33% menos peso na mesma capacidade de veículo. Como que eles fizeram isso? Eles juntaram todos os sistemas na roda. Como vocês podem ver ali na figura, o sistema de direção, freio, motor, controle, eletrônica, sensores, suspensão, tudo isso fica na roda. Então, todo aquele peso que ficava na área do capô ou embaixo do assoalho foi para esse espaço das rodas e as baterias estão todas no assoalho. É uma forma muito interessante de criar um veículo, principalmente autônomo. Um carro desse poderia ser criado no modo lounge, por exemplo, com sofás virados um para o outro, sem necessidade do motorista. E não ficaria aquele espaço perdido na parte da frente, na área do capô. E por fim, um último projeto que eu acho super interessante também é de uma marca chamada só Lamborghini. A Lamborghini lançou esse protótipo no final do ano passado, ele se chama Sian. Ele é um protótipo de um veículo elétrico híbrido inovador, porque ele é um super carro, um hiper carro até, e ele tem um motor V12 a gasolina ligado junto com um motor elétrico. E esse motor elétrico, qual é a inovação da Lamborghini? Eles não estão usando baterias nesse veículo. Eles, no lugar da bateria, colocaram um sistema de supercapacitores. Parece coisa do De Volta para o Futuro, né? Capacitor de fluxo e tal. Abrir aquela tampa e jogar casca de banana, lata vazia. Mas a gente vai chegar lá logo logo, porque esse sistema da Lamborghini, ele cria e regenera a energia super rapidamente por meio desses supercapacitores. Então ele é capaz de dar uma descarga de energia muito forte que transforma esse carro num hipercarro híbrido. Ele não é o primeiro hipercarro híbrido, mas ele é o mais inovador por estar usando um sistema de hipercapacitores no lugar das baterias. Bom, o que eu posso dizer para vocês em relação aos carros elétricos? Os carros elétricos, eles estão na primeira fase de desenvolvimento deles. Como eu falei num texto que está disponível, a comparação com as TVs, o carro está na primeira evolução. Hoje nós somos os carros de plasma. Os carros vão evoluir muito ainda, principalmente os sistemas de armazenamento e o sistema de
de carregamento. Isso vai mudar muito, tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, se vai ser célula combustível, supercapacitor, tudo isso junto, se vai simplesmente pegar o ar e transformar em energia mecânica sem precisar de nenhum tipo de transformador. Isso só o futuro que pode nos dizer. Mas o carro elétrico veio para ficar sim. É uma tecnologia avançada, não poluente, que tem tudo para desbancar o carro a combustão em 10 a 20 anos no máximo. É um movimento sem volta. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe o vídeo, avise as pessoas. Eu vou tentar fazer os vídeos dessa forma, de uma forma didática e fácil, para que todo mundo possa entender. Se tiver alguma dúvida, não hesite em mandar mensagens. E agora no final do vídeo, a hora que terminar, não esqueça de clicar no inscreva-se. Assim você vai saber sempre que tiver um novo vídeo no canal. E se você quiser ainda saber em primeira mão, é só clicar no sininho. Lá você vai receber a notificação assim que eu colocar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.